Olá, no ar mais um Na Faixa. E por aqui eu nem preciso dizer, programas culturais gratuitos ou a preços populares para você curtir a semana e não ficar em casa por falta de dinheiro. Acompanhe as dicas que separamos para você. Se eu for sacrificado em nome do meu povo, estou recompensado de tudo. Essa é uma citação marcante dita por um dos mais importantes defensores dos direitos dos negros da história brasileira moderna. A frase está exposta com outras lembranças na ocupação em cartaz no Itaú Cultural, que conta as várias fases do escritor, ativista e político Abdias Nascimento. Abdias elevou a cultura negra a outros patamares e, por isso, sua luta lhe rendeu exílios, prisões e uma indicação ao Nobel da Paz em 2009. Suas fases aqui na mostra estão contadas em 4 módulos que apresentam livros, documentos, roupas e fotos. Essas vitrines mostram o seu ativismo no teatro, no tempo em que o Brasil não tinha atores negros no palco. Abdias funda o Teatro Experimental do Negro em 1944, no Rio de Janeiro. E em 1945 eles encenam a primeira peça, que é Imperador Jones, de um autor dos Estados Unidos que chama Eugênio O'Neill. E a peça estreia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o que já é um grande feito para uma peça teatral na década de 40, ainda mais para um grupo formado principalmente de atores negros. Durante toda essa trajetória no Teatro Experimental do Negro, além de peças de Nelson Rodrigues e de diversos autores, inclusive de autoria do próprio Abdias, como Sortilégio, Rapsódia Negra, o Teatro Experimental do Negro produziu diversas ações sociais e políticas, como o Congresso do Negro Brasileiro, cursos de alfabetização e de introdução à cultura brasileira, além de concursos de beleza e outras atividades que ressaltassem essa identidade negra e essa dignidade do negro no Brasil. No início da década de 1980, a militância de Abdias Nascimento chega à Câmara dos Deputados. Em sua trajetória política, que também passou pelo Senado, ele abordou temas considerados de pouca importância na época, como o reconhecimento da profissão de empregada doméstica e esse texto, que prevê a reserva de 40% das vagas do Instituto Rio Branco, a Escola Diplomática do Brasil, para alunos negros. Na época, nenhuma dessas propostas foi aprovada. As religiões de matrizes africanas também sempre foram defendidas por ele até na política. No início de qualquer discurso, o adepto ao candomblé fazia uma saudação a Olorum, o senhor dos orixás. As obras de Abdias que estão expostas na ocupação também são carregadas de influências de várias entidades. Tudo isso para afirmar ao negro a importância de sua identidade. Nem eu, como negro brasileiro, não sei das histórias longas do movimento negro. Então, é muito importante a gente reconstruir essa história, essa memória negra brasileira, porque ela fica muito vaga e permeando lugares que a gente às vezes não conhece ou não toca. A ocupação Abdias Nascimento está no Itaú Cultural até 17 de janeiro, com entrada gratuita. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, 149. A estação de metrô mais próxima é a Brigadeiro. A clássica cena do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, em que os primatas descobrem as primeiras ferramentas da história através de ossos de animais, serviu de inspiração para a peça Ovono, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil. Na trama, o osso foi arremessado com tanta força que entrou em órbita. Agora ele está gigante e ameaça destruir a Terra. Então, é uma metáfora, é um símbolo a ser decodificado. Cada um que assistir à peça vai ter um entendimento. No meu entendimento, que é somente o meu e uma parcela dele, é aberto para outras leituras, ele significa o ônus do progresso. Então, se o osso que subiu é o progresso, ele voltando sobre nossas cabeças é o custo desse progresso, é o ônus que a humanidade, a civilização e o planeta está pagando por esse progresso.
Para tentar eliminar o osso que pode extinguir a humanidade, o cientista Adão cria o ovono, o mais perfeito cérebro artificial que já existiu. O Adão ele tem acho que uma questão, primeiro com o fato de ele ter criado uma máquina que tem consciência, sem entender muito bem como é que ele conseguiu fazer isso. Então aí começa a existir uma discussão do personagem da dramaturgia sobre a existência de Deus dentro desse processo científico, o que é ciência e o que a ciência não consegue responder, esse desconhecido que também permeia um pouco o espetáculo. A peça é multimídia e conta com vários elementos diferentes, como animações digitais, projeções e instalações infláveis. Todas essas novidades necessitaram de uma dedicação especial da produção e do elenco durante os ensaios. Por exemplo, a gente tem o Ovono, que é essa máquina de inteligência artificial com consciência, que quem faz é a atriz Paula Spinelli, né? Quando a gente começou a fazer as leituras, eu tinha uma relação direta com ela, de olho no olho, lendo o texto, e a gente começando a descobrir esses dois personagens. Quando a gente foi para o palco, houve uma espécie de ruptura, porque ela sumiu da minha frente e o que entrou foi uma espécie de uma referência dentro do palco que iria se transformar no Ovono futuramente durante a temporada. Então, acho que existiu uma ruptura e uma reconstrução dessa relação humana a partir dessa mídia. Eu sempre estou junto com a Paula durante o espetáculo, porque o trabalho de voz dela é ao vivo, acontece junto com a minha interpretação, o que ajuda a relação, o espetáculo a ficar quente e vivo, né? Mas eu acho que foi um trabalho de reconstrução dessa relação humana e desse olhar humano meu para a Paula enquanto atriz através dessa mídia. Então a dificuldade, foi dessa reconstrução, e também como esse vídeo ele é pré-programado, a gente tem um ritmo durante o espetáculo que quando a gente perde, coisa que nunca aconteceu, a relação ela se perde um pouco também. Então a gente ensaiou exaustivamente para que isso não aconteça e que para a relação pareça real e que você não perceba que aquilo é mídia e acredite que aquela relação está realmente acontecendo em cima do palco. O principal objetivo da trama de ficção científica é trazer uma reflexão sobre a forma com que a humanidade tem lidado com a tecnologia. Então, o século XXI está diante de grandes desafios na área da tecnologia. Biotecnologia, engenharia genética, nanotecnologia, inteligência artificial, que não é ficção científica. No meu espetáculo é ficção científica, mas é uma coisa que já está presente. Talvez em 40, 50 anos, a inteligência artificial plena já esteja disponível. E quais são os desafios que essas novas tecnologias trazem para a humanidade, para a civilização? Para descobrir se o cientista Adão consegue destruir o osso gigante e salvar o planeta, é só ir até o Centro Cultural Banco do Brasil, que fica na Rua Álvares Penteado 112, pertinho da estação Sé do metrô. As apresentações acontecem aos sábados e às segundas a partir das 8 da noite e aos domingos às 7. Os ingressos custam de R$10 a R$20. Redito. 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 Os capítulos mais marcantes da história que envolvem acidentes ou ataques nucleares, como os casos de Chernobyl em 1986 e Hiroshima e Nagasaki em 1945, parecem fatos muito distantes da realidade do país. Mas a exposição Hiroshima Nunca Mais em cartaz na Matilha Cultural mostra que os brasileiros precisam se preocupar com essas questões. A questão é que aqui a gente quer mostrar para essas pessoas o problema que causa a energia nuclear. As usinas são no Rio de Janeiro, a fabricação do urânio é na Bahia, em Caetité, o lixo radioativo vem para São Paulo, então engloba o Brasil todo. Mas a população não está muito acostumada com isso. Então a gente recebeu essa exposição, para a gente é muito orgulho receber coisas assim, para poder mostrar para as pessoas o quão importante é a questão nuclear no mundo. Entre as imagens expostas, fotos de protestos que acontecem na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Angra abriga 2 usinas de energia nuclear e tem a terceira em construção. A Sociedade Angrense de Proteção Ecológica organiza essas manifestações e é parceira da Matilha na mostra. Essa exposição, Hiroshima Nunca Mais, foi idealizada pela SAPE, que é a Sociedade Angrense de Proteção Ecológica. É um coletivo também de pessoas que moram ali na região de Angra e começaram todo esse movimento sobre a questão nuclear em 83, porque eles são diretamente afetados pela construção de Angra 3. Essa exposição conta um pouco, é uma exposição fotográfica, conta um pouco da história dos acontecimentos nucleares no Brasil e no mundo.
mostrando quão é perigoso a questão nuclear, uma energia nuclear, e o poder bélico que ela pode fornecer. Cliques de fotógrafos de todas as partes do mundo mostram as consequências devastadoras da radiação em várias cidades do planeta. Pensem nas crianças mudas telepáticas. A exposição Hiroshima Nunca Mais está na Matilha Cultural de terça a sábado, no meio-dia às 9 da noite. A matilha fica bem pertinho da Estação República do metrô, na Rua Rego Freitas, 542. Entrada na faixa. O texto é clássico, mas a montagem da peça Peer Gynt, em cartaz no Teatro Fiesp, ganhou ares de comédia e rock and roll como trilha sonora. O texto do norueguês Henrik Ibsen foi publicado a primeira vez em 1897. Peer Gynt é um jovem norueguês de caráter duvidoso que roda o mundo e faz de tudo para conquistar seus objetivos. Essas figuras que são consagradas pela dramaturgia são várias em uma, né? Mas eu diria para você que é um personagem impetuoso, sonhador, que busca o seu destino a partir daquilo que o move interiormente, né? Então é um personagem que não aceita as convenções, as verdades que são verdades absolutas de um meio social. O Gabriel Vilela, que é o nosso diretor, durante o processo de ensaio, ele comparava o Peer Gynt, eu acho que de uma maneira bastante esclarecedora para nós e também de uma forma que ele conseguisse traduzir o personagem para além mesmo dos exercícios que a gente fazia na cena. Ele dizia que o Peer Gynt é muito próximo do Don Quixote, e eu acho que ele está correto, né? Um personagem que não mede as consequências das suas próprias atitudes em função daquilo que move o interior dele, né? Os sonhos, os desejos. Mais de 6.000 pessoas já assistiram à montagem, que foi indicada a 8 das 18 categorias do Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem. Mel Lisboa vive o par romântico do protagonista na trama e falou para o Na Faixa sobre a importância da democratização da cultura. Eu acho que a gente tem que entender que a cultura no Brasil ainda tem muito o que mexer, o que fazer, o que apoiar a cultura no Brasil. A televisão acaba sendo, às vezes, para muita gente, para a maior parte da população, a única fonte de cultura, né? Então, o que ela oferece é aquilo que é consumido. Porque se a gente tomar São Paulo como referência, a gente sabe que não é assim no resto do Brasil, né? Em São Paulo, você tem muita opção de peças de qualidade, de graça ou por preços populares. Então, em São Paulo há público. Aqui o teatro está sempre cheio, é uma peça de graça. Quem quiser vem, pega a senha e assiste. Então isso é bárbaro, né? Nesse sentido que você oferece à população. A trilha sonora é um espetáculo à parte, composta principalmente de grandes sucessos dos Beatles. Ao longo da história, canções como Help e All We Need Is Love são interpretadas por músicos que também ficam em cena. All we need is love. All we need is love. Foram 3 meses de preparo vocal para que todos os atores pudessem cantar. Além disso, o trabalho de figurino, cenário e atuação foi feito em conjunto. A gente ficou 3 meses, é uma preparação diária. Algumas semanas a gente faz só música, né? Então é quando, por exemplo, eu nunca tinha cantado solo num espetáculo. Foi a minha estreia solo de cantando, né? Óbvio, já tinha uma história musical, etc. Mas essa coisa de... Pois é. E essa coisa de assumir essa musicalidade do ator em cena. O Gabriel diz assim, que é muito menos o cantor, mas é muito mais a autorização ao ator cantar em cena. Peer Gynt está no Teatro Fiesp até 18 de dezembro, de quarta a sexta, às 15 horas, para agendamentos escolares e de grupos. E aos sábados e domingos, às 13h30 da tarde, para o público em geral. Os ingressos são na faixa e podem ser reservados pelo site sesesp.org.br. As dicas já estão com você. Agora eu espero que você aproveite o final de semana. Até o próximo Na Faixa. Tchau!